Olá, Boa Ruth. tarde. Oi, Denise, como vai? Eu vou bem, um pouco rouca, porque esses 2 últimos dias tá um frio, friagem, e essa mudança brusca de temperatura ainda Terrível. não, meu organismo ainda Ainda não se acostumou não com se isso. acostumou. É, realmente é um período muito desagradável, que faz frio, faz quente. E agora, para essa semana, está anunciado 2 dias de calor, inclusive um charavo, quer dizer, aquele calor quente que traz poeira, seco, exatamente como tem que ser em Peça. Sujar as janelas de quem já limpou. Ah, e tem aquela história também de que a gente vai limpar tudo. Exato, e vai ter esses 2 dias de secura, de vento, de poeira do deserto, e suja tudo de novo. Mas isso é Pêssar. É peça. É. Não importa se Pêssar é no começo de abril, se é no fim de abril. É, eu repito sempre, É, o clima de Israel vai de acordo com os Hagim. então tá tudo certo. Ruth, Sim. pensei que com a decisão do Bibi de dar uma pausa nas reformas, os protestos iriam também acabar. Mas não, a gente vai ter a continuação. Não, porque essa decisão dele não é de acabar, é de suspender É, pausa. suspender os debates na Comissão de Justiça e Constituição da Knesset até depois dos Hagim, suspender e dar uma chance, então, de o presidente que havia 2 semanas atrás oferecido a casa dele, e que, inclusive, uma proposta que ele escreveu para fazer um debate nas duas partes, de modo que haja debate, que se falem, e que não fique cada parte atrás das barricadas, né, da sua ideologia, sem possibilidade nenhuma de aproximação. E, com isso, já foram 12 semanas de protesto, sendo que na última semana, além do protesto do grupo maior, que é o que é contra essa reforma, teve pela primeira vez uma, 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 Prestação. uma, uma manifestação, não nos mesmos moldes, nem no mesmo tamanho. 30 mil pessoas compareceram, a parte que apoia a reforma. Só que esses dois grupos são muito diferentes. Hum. Esse grupo que se apresentou como apoiando é formado por vários grupos que não são de pessoas do mesmo nível desses 150 mil, 200 mil que já ultrapassaram, que é composto de gente de várias correntes ideológicas, não só de pessoas que são contra o Likud ou contra o Bibi. Inclusive, muita gente da direita, muitos religiosos, participaram dessas últimas manifestações contra a reforma. Essa primeira que houve, e eu espero que seja a última, espero que eles não repitam isso, é um grupo de jovens. Parte deles são de uma organização que se chama La Família, que começou como um grupo que apoia um time de futebol, chama-se Beitar, Eu de me lembro que Jerusalém, você já que comentou sobre era isso. apoiado sempre pelos Likudnik, que antigamente se chamava Beitar. Aham. Só que esse grupo é um grupo violento, racista. Eles foram aumentando cada vez. Primeiro ficou só no futebol,
E eles faziam manifestações no campo de futebol quando jogavam com times árabes que fazem parte da Liga de Futebol israelense, a Liga Nacional do país, né? E jogavam pedras, e jogavam garrafas, e xingavam, e invadiam o campo, coisas horrorosas, incendiavam, inclusive, os clubes, outros que eram contra eles. Só que, em muitos anos desse tipo de atividade, eles se tornaram também, hoje em dia, um movimento político. E acontece que quem é que apoia isso é o Ben-Gvir também. De modo que eles se sentiram muito à vontade, participaram dessa manifestação, e quem viu na televisão, ou quem esteve lá, viu muitos deles com um lenço amarelo e preto, que é o emblema do Betar Jerusalém, e é também do Kar, que é preto e amarelo, esse movimento carranista. De modo que o movimento que se formou a favor e que se manifestou no sábado passado não deu uma demonstração de ideologia pura. Foi violento e eles falaram mesmo. Aqui entre nós vai ter pancadaria e vai ter sangue. Nossa. É completamente diferente do que é. Agora, quando o que a tua pergunta é que o Netanyahu disse, ele não disse que vai parar, ele vai Não, deu uma pausa. fazer uma pausa. Por que ele fez isso? Porque não nessa quinta-feira de ontem, na outra quinta-feira, na semana passada, nós tínhamos falado no sábado, ele tinha viajado, ele ia viajar de noite para Londres, na quinta-feira, e à noite. E o ministro da Defesa, Yoav Gallant, havia anunciado durante o dia que queria fazer um pronunciamento à imprensa. E o Netanyahu, isso foi antes do Netanyahu embarcar, o Netanyahu chamou o ministro para uma reunião e disse a ele que absolutamente ele não deveria falar, que ele ia viajar para Londres e que ele ia fazer um pronunciamento e não ele. E isso foi muito, muito mal visto, porque, afinal de contas, ele é um ministro da Defesa, ele é que está em contato com o Estado-Maior do Exército, ele é que está em contato com o Mossad, ele que está em contato com o Shabak, ele que recebe todas as informações do que está se passando, e principalmente porque foi esse mês, né, está em pleno, esse mês de Ramadã dos árabes, e já tinha havido várias manifestações também, tanto do Hamas, quanto da Jihad Islâmica, quanto da milícia, da milícia iraniana que está na Síria, do Hezbollah. E então havia uma situação muito, muito, muito premente de alguma coisa que poderia acontecer, que ninguém sabia exatamente o quê, e era isso que o ministro da Defesa queria falar. Então, o Netanyahu não deixou ele falar e embarcou para Londres. Lá ele foi recebido, como eu contei, também com manifestações. Os 2 ou 3 dias que ele ficou lá, ele teve manifestações em toda parte de Londres, em frente ao hotel, no Downing Street, num lugar onde ele foi jantar, que descobriram onde é que ele estava. E quando chegou no sábado, à noite, sábado passado, à noite, foi anunciado que
o ministro da Defesa, o Garland, ia fazer um pronunciamento no Motzei Shabbat, quando terminasse o sábado à noite. Lá em Londres, o Shabbat termina depois, né? Termina aqui, de modo que ele não poderia de lá fazer nada antes dele, e ele não pediu autorização ao Netanyahu para falar. E então, no sábado, depois do Shabbat, o Yoav Gallant, ministro da Defesa, fez um pronunciamento na televisão, em todos os canais, rádios, todas as estações, e foi uma coisa muito correta, porque ele não é escandaloso, ele é um homem muito simples, muito correto, muito sério, e disse que ele simplesmente achava que essa reforma, da forma como estava sendo, ele não tem críticas contra a reforma em si, simplesmente, não sobre o conteúdo da reforma, simplesmente contra a forma como está sendo feita, está causando uma situação de muito risco, tanto estratégico quanto de segurança, e que era preciso que a dirigência do Likud e o primeiro-ministro encontrassem uma solução para interromper essa legislação tão rápida e dar atenção ao aspecto que era premente, que era da segurança do país, e só isso, em poucos minutos, poucas palavras, e só. Logicamente que, uma hora e pouco depois que ele falou, as ruas estavam cheias. Foi uma manifestação espontânea, nada organizado, e foi em todo o país. Uma coisa tremenda, até de manhã. O que redundou num fato que até agora todo mundo estranhava. Durante essas 12 semanas de tanta confusão, a Histadrut quieta, não diz uma palavra, não participa, nenhuma dos sindicatos de trabalhadores, nada. E exatamente nessa noite, o secretário-geral da Histadrut, ele fez também um pronunciamento dizendo que no dia seguinte, domingo de manhã, às 11 horas da manhã, ia ter uma reunião dele, que ele foi solicitado pelos diretores de todos os setores econômicos do país, que pediram a ele para se encontrar com ele e debater o assunto, porque eles achavam que eles, os diretores de todas essas, de bancos, inclusive de 5 bancos israelenses, eles achavam que a Histadrut tinha que entrar nesse assunto e convocar uma greve geral. E essa reunião seria no dia seguinte. No dia seguinte, houve a reunião e, pela primeira vez, desde que já tem uns 3 ou 4 anos que esse secretário está em função, e ele nunca, durante essa temporada, essa cadência toda, nunca declarou greve geral. Aí ele disse que convocava uma greve geral que começaria a partir daquele momento. A partir daquele momento seria o transporte, só não seria nas escolas, mas inclusive hospitais em ritmo de trabalho de Shabbat, e o transporte público, e inclusive no aeroporto Ben Gurion, não a aterrissagem. Os aviões que estavam vindo teriam que aterrissar, não ia ter problema, mas
todas as partidas estavam suspensas. Foram 20 e tantos voos que teriam que sair depois das 11 horas da manhã, quando foi decretada a greve, foram suspensos. E o povaral na rua, de dia, e nesse ínterim chegou o Netanyahu, voltou e viu a tragédia, né, que ele tinha causado. E ele disse que ia fazer uma declaração. Mas, Ruth, você não esqueceu de falar que o Netanyahu demitiu o ministro da Sim, Defesa. pois é, ia fazer uma declaração qual era, ele tinha já demitido. Não, mas quando ele falou que demitiu, foi já à noite depois que ele falou, que o ministro falou, o Netanyahu chegou, tinha que chegar, e chegou e chamou e demitiu. Quando ele falou que demitiu, e isso foi já na manhã que ele chegou, antes do início da greve, o povaral já estava nas ruas. Como que ele chega e diz para o ministro, sozinho ele e o ministro, sem reunião do governo, sem reunião do gabinete de defesa, e dizer que ele está demitido. E demitido, depois que ele recebe a carta de demissão, tem que passar 48 horas para a demissão entrar em voga. Acontece que nessas 48 horas o país estava uma baderna total e no dia seguinte ele foi convocado, o ministro, para reunião na Mater Klali, quer dizer, Mater Klali toda a comissão executiva das Forças Armadas, todos juntos, Marinha, Aeronáutica, Exército, com o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, e ele, como ministro, ele foi chamado. Ele não tinha recebido ainda uma carta de demissão. Ele ouviu de boca a boca. Só ele e o Netanyahu. Foi uma coisa assim, a 4 olhos só. E ele participou dessa reunião, ouviu o que tinha que ouvir, e ele não tinha condições de vir a público para falar nada, mas transmitiu para o Netanyahu tudo o que ele ouviu, e o Netanyahu então disse que tinha essa declaração para fazer, e foi a declaração que ele fez, de que ele interrompia todo o processo de legislação na Knesset até depois dos Hagim. E aí, então, começou uma intriga enorme dentro do Likud, porque tem, inclusive antes de acontecer tudo isso, o Yuli Edelstein já tinha sido entrevistado na televisão uns dias antes de tudo isso ter acontecido, e disse que ele era contra a atitude do Netanyahu de não intervir e parar, porque ele sabe que não é o ministro da Justiça, o Yariv Levin, que está fazendo isso sozinho, ou o Rothman, Simcha Rothman, que é o presidente da comissão na Knesset. Quem manda, quem está levando à frente toda essa reforma é o Netanyahu. Então, ele falou, o David Bittan falou, outros, mas o Barkat falou que são ministros do governo dele. O David Bittan não é ministro, mas é deputado e é um camarada de muita projeção dentro do Likud. E eles disseram que dentro do Likud ninguém tem coragem de falar
Agora, tem muita gente que pensa como eles. E começou realmente uma crise muito grande, porque o ministro da Justiça ele começou a ameaçar de que ele vai se demitir, e se tem ele que se demite e está demitido o ministro da Justiça, e o ministro da Defesa, já são dois votos menos na, na votação plenária, já não são 64, são 62, de modo que uma crise gerando outra crise. E nisso, o embaixador americano em Israel também foi entrevistado e a imprensa não vai dizer que ele solicitou a, a entrevista, né? Mas foi o que aconteceu, porque ele queria transmitir uma mensagem do presidente, que o presidente Biden tem se recusado a falar com... Já são 3 meses que o Benjamin Netanyahu tomou posse do cargo de primeiro-ministro, e ele não foi convidado para a Casa Branca, e nem o Biden não fala com ele por telefone, deixa recados através de pessoas próximas. Mas, naquele dia, o Biden foi entrevistado, por acaso, estava indo para algum lugar e saindo do carro, aquele monte de repórteres da imprensa americana e também da imprensa israelense que está lá, disseram: você não vai convidar o Netanyahu? Ele disse: não. Virou as costas e foi embora. Quer dizer, mostrava... E aqui, a gente vendo a entrevista do embaixador americano, dizendo que os Estados Unidos não aceitam de forma nenhuma esse tipo de reforma que Israel está fazendo, que Israel é um país independente, que não sei o quê, eles têm direito de fazer o que quiser, eles não vão influenciar, mas o que estava aborrecendo muito ao governo americano, à Casa Branca, principalmente, era o fato de que a direita de Israel estava acusando a CIA, não só de ajudar e ensinar aos dirigentes desse protesto, que estava se transcorrendo essas semanas todas, como estava também financiando. Quer dizer, que os Estados Unidos estavam financiando. Eu E lembro aí que eu falei com você sobre isso, que uma amiga minha comentou que os Estados Unidos pagavam os ônibus. mas não é só ônibus, era É, muito além. é. De modo e isso, o embaixador americano disse que realmente é uma coisa que não dá nem para pensar, que dentro de um sistema democrático, como tinha em Israel, que um órgão como é a CIA americana ia não só dar orientação e intervir nas manifestações e, além disso, financiar. E É. aí vai um desses ministrinhos aí que agora todo ministério com raras exceções, são de pessoas incapazes, deputados que estão completamente incapazes de exercer uma função de ministro, e disse: nós somos um país independente, democrático, nós não precisamos dos Estados Unidos para nada. Uhum. Aí, nós não precisamos para nada. E, imediatamente, a imprensa vem: não precisa nada, você não pode lançar um foguete da Kippat Barzel, como é que se diz em português? É o domo de ferro,
sem auxílio americano, cada foguete são $35 mil. Nós só podemos usar esses foguetes que são dados pelos Estados Unidos. Como é que nós não precisamos dos Estados Unidos? Nós fizemos todo o projeto desse domo de ferro, mas fizemos o projeto com dinheiro americano. Claro. Israel não tem dinheiro para isso, para cada foguete $35 mil. Então, e vai um idiotinho aí desses ministros, nós não precisamos dos Estados Unidos para nada. Então, criou-se um ambiente onde ficou claro uma porção de coisas. Primeiro, que o Netanyahu não está capacitado a liderar mais este governo. Segundo, que este governo está fadado a cair, porque um governo que faz propaganda, que um partido, que o governo, a maioria esmagadora é o Likud, que tinha 34 deputados, e os outros, um tem 12, um tem 7, não pode comparar a força política dentro do governo entre o Likud e os partidos que compõem a coalizão, o Shas e os outros 2 partidos religiosos. Então, dizendo como que se pode atuar dessa maneira quando nós não temos força econômica para manter esse tipo de crise simultânea. Política interna, política externa, segurança, que nós estamos com ameaças em 4 frentes, e nós não temos as coisas mais importantes, depois que o partido fez campanha eleitoral em 4 eleições sucessivas, até que conseguiu entrar, falando quais eram os problemas: moradia, saúde, educação, custo de vida, etc., etc., e toma posse do governo, senta na Knesset, senta no gabinete do governo e, durante 3 meses, não faz outra coisa senão reforma judicial. Nada. Então, o país está a zero. Um custo de vida tremendo, todas as grandes firmas tecnológicas deixando o país, transferindo os depósitos para o exterior, todos não, mas as grandes firmas estrangeiras que têm investimento aqui, retirando os investimentos, e todos os dias o presidente do Banco Central atual falando que nós entramos numa crise econômica que não sabemos quando é que nós vamos poder sair disso. O presidente anterior a ele, que não são homens políticos, não são de partido nenhum e não têm opinião política, vem e fala na televisão e fala nos comícios, nas manifestações. O ex-presidente do Banco Central vai nos comícios e fala. O Eliakim Rubinstein, que, além de ser um homem religioso, quer dizer, não vai dizer que ele é esquerdista, ele foi, durante mais de 15 anos, ele exerceu o cargo de secretário do governo só me veio em hebraico. Eu traduzi, o que dá as conselheiro jurídico do governo de Netanyahu, não é de governo de outros. E eles ficam dizendo que todos esses problemas que existem, os atuais,
ministros, o atual governo, foi culpa desse governo de 1 ano e meio, do Lapid Bennett, quando o Likud está no poder desde 1977, quando Begin foi eleito e pela primeira vez ele teve um governo. De lá para cá, durante mais de 30 anos, o Likud, a direita, tem o governo. Mas eles disseram sim, mas não era só a direita. Nós tivemos vários governos que eram de coalizão com outros partidos. Ok, mas eles eram a maioria, eles eram o primeiro-ministro, eles eram os ministérios principais, e um governo que ficou 1 ano e meio é o que causou toda essa confusão. Não. De modo que ficou uma situação super desagradável de relacionamento entre os Estados Unidos e Israel. Isso é uma coisa muito séria, principalmente por causa da crise com o Irã. Os Estados Unidos já reiteraram 1000 vezes que eles apoiam completamente o Estado de Israel se houver necessidade de algum ataque às instalações atômicas do Irã, que Israel não pode fazer sozinho, porque não tem os aviões necessários. Então, os Estados Unidos disseram que dão o apoio completo. Agora, não se houver uma mudança governamental, conforme eles estão pretendendo com essa modificação, com essas reformas judiciais, onde todo mundo diz, o presidente da França, o primeiro-ministro, o presidente da Alemanha, o primeiro-ministro da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Itália, todo mundo sabe ver isso, só nós é que não sabemos ver. Só para nós está tudo bem, não tem nenhum ataque à democracia, nós não estamos caminhando para um governo ditatorial, só nós não vemos, o mundo todo vê, e todos os governos, todos os países da comunidade europeia, todo mundo retirando todo tipo de ajuda. E nós, sem ajuda, principalmente dos Estados Unidos na ONU, nós realmente estamos perdidos no campo internacional. E tem o problema de que a comunidade, principalmente a comunidade judaica americana, que é muito grande, são 3 milhões de judeus nos Estados Unidos, eles, inclusive, convidaram vários jornalistas, escritores, gente de grande projeção aqui em Israel, para vir falar para os estudantes, para as organizações deles, inclusive para as organizações mais religiosas, que eles todos estão se afastando. E nós não podemos perder o apoio. Menos de 2 semanas atrás, ocorreram outros 2 atentados naquela mesma aldeia, Hawara, onde mataram aqueles 2 irmãos. Teve lá, outra vez, 2 atentados, um intervalo de menos de 24 horas. E teve em Jenin 2 turistas alemães que estavam passeando em carro alugado, atravessando lá a cidade, e foram atacados. Então, a situação agora mesmo, ontem, dizem que é um estudante árabe que estudava no exterior e veio de férias para cá, e que foi morto hoje em Jerusalém, sem razão, quando dizem que não. Ele
atacou um dos soldados, tinham 2 soldados de vigília, ele tirou a arma do soldado, ele conseguiu tirar a arma do soldado, e o outro, então, do momento que ele está armado, ele vai atirar, atirou nele e matou. Quer dizer, uma situação que não para, é o tempo todo. E o Ben-Gvir e o Smotrich, e aquela ministra Struck, dizendo o tempo todo que eles conseguiram passar várias leis, inclusive essa, que abole a lei do desligamento, que foi feito ainda na época que o Sharon era primeiro-ministro da parte norte da Judéia e da Samária e de Gaza. Então, agora, eles pegaram essa lei, essa blitz de legislação, e cancelaram essa lei. De modo que, então, eles exigiram a volta a vários lugares onde os judeus já tinham se retirado, e a possibilidade de criar 7 novas colônias para esses jovens que a gente chama que são os jovens das colinas, que são todos os terroristas, judeus, mas é tudo terrorista. E os Estados Unidos pedindo, pelo amor de Deus, porque fez, na semana passada, em El Arish, no Egito, a mesma reunião que teve um mês atrás em Aqaba, na Jordânia, para encontrar uma fórmula de viver junto, porque não adianta, nós estamos em problemas de segurança pela falta de um acordo que seja, e o pior de tudo é que Israel participa dessas reuniões, envia para lá os melhores representantes que tenha e concorda, e no dia seguinte faz outros atos e outras leis que não têm nada a ver com aquilo que estava fazendo. O resultado, o que se diz hoje em dia é que existe uma solução para terminar com tudo isso, que o Netanyahu tem que se demitir. E Não é ele, não é preciso que acreditar no que eles dizem, que o povo que está contra eles não aceitam um ato democrático que foram as eleições, que o Likud foi eleito num ato democrático. Muito bem, ninguém está achando que o Likud tem que sair do governo. Tem que trocar o Netanyahu. Ele está incapaz de governar. Existem outros dentro do Likud, muitos dentro do Likud que são capazes. Como é possível uma pessoa com tanta experiência política como tem o Netanyahu, de tantos anos de direção, 15 anos mais como primeiro-ministro, de fazer uma coisa dessa, de demitir o ministro da Fazenda? Já se passaram 4 dias, não tem outro ministro, ele não nomeou ninguém. Não tem outro. Não, porque você falou ministro da Fazenda. Não, da Defesa, o Gallant. Num país como esse, numa situação como essa, ele está funcionando. Agora, ninguém sabe onde é que já se viu um país democrático, normal, que o primeiro-ministro demite o ministro da Defesa e durante 4 dias ele não nomeia outro e nem manda a carta de demissão. Ele não recebeu até hoje a carta de demissão. Quer dizer, é um caos total. Onde é que já se viu isso? O que o Bibi alegou no dia que ele fez a declaração de que ele estava suspendendo Ele disse que ele estava suspendendo porque
ele estava vendo que havia um protesto muito grande por parte do povo e que ele não queria que houvesse nenhum confronto, né, civil, e que nós temos que viver em paz, que nós todos somos um povo só, que nós todos somos irmãos, que nós não somos um lado não é inimigo do outro, nós todos somos solidários. E então, vamos parar, vamos sentar e vamos falar. Acontece que teve a primeira reunião na casa, logo no dia seguinte, teve a primeira reunião na casa do presidente, teve a segunda reunião e de ontem, os jornais de sexta-feira só dizem o seguinte: o que não nasceu já morreu. Que eles dizem que não tem meios de eles chegarem a nenhum acordo, que eles estão simplesmente fazendo uma jogada. Parar, que agora tem Yom Ha'atzmaut, tem Yom HaZikaron, Yom HaShoah e Pesach. Então, é uma desculpa para você parar com isso. Mas, quando terminar os Hagim, tudo volta ao seu que era. Primeiro, porque a lei mais importante, isso também é uma coisa que as pessoas, que passa desapercebido. A lei mais importante dessas que eles estão correndo nessa comissão, que é a mudança de critérios na escolha dos juízes do Supremo Tribunal e mudar a comissão e a divisão. Quantas pessoas, porque até agora, 75 anos, políticos não votavam para juízes do Supremo Tribunal. E agora eles queriam maioria absoluta nessa comissão. Então, a lei que modificava os critérios de votação foi passada em segunda e terceira votação no plenário, antes de paralisar a legislação. Por quê? Porque eles alegaram que isso é um detalhe técnico, que isso não tem valor. Mas todos os juristas aí que têm sido entrevistados, todo mundo que fala, diz que absolutamente não. É um detalhe técnico, está certo. Mas do momento que a lei já passou a segunda e terceira votação e foi aprovada no plenário, se durante esse tempo alguém trouxer de volta o debate da lei no plenário, ela pode ser aprovada com qualquer maioria, não com a maioria exigida de 61. Então, isso é um risco. Aí diz tanto o Lapid, principalmente o Lapid, que ele está muito contra isso, o Gantz ele é muito mais favorável, muito mais maleável também a esse tipo de conversação do que o Lapid. O Lapid diz que não acredita no Netanyahu. E não é só o Lapid. Esses dias houve também uma reunião de deputados do Likud que estão se rebelando contra a atuação do ministro da Justiça e disseram que ele, o ministro da Justiça, com a autorização do Netanyahu, levaram o Likud a ficar numa situação agora, quando começaram essas negociações entre as duas partes, tanto politicamente quanto numericamente, em posição mais fraca do que o lado do que a oposição.
que a coalizão está em uma posição mais fraca, tanto politicamente quanto numericamente, do que a oposição. E eles estão acusando o, o ministro da Justiça, o Levin, de ser o culpado disso, e com o aval do Netanyahu. Isso, muitos deputados que são vatkim, que são já há bastante tempo estão na arena política, e eles têm muita experiência e dizem isso, e são francamente a favor de que o Netanyahu diga shalom e se nomeie se e, a, vote e a pergunta do próprio Likud, não é de outro partido, o Likud continua. E a pergunta que não quer calar, quando que ele vai se demitir? Ele não quer se demitir. Ele não vai se demitir. Ele não quer se demitir, porém, se a situação isso terminou essa semana, né? Agora, a semana que vem é Pêssar, quarta-feira à noite. Aí fica uma semana que é Hag. A Knesset já entrou em período de férias, a partir do dia 1º de amanhã. Hoje? Então, não, hoje é sábado, não tem. Não, eu sei, hoje é dia 1º. Só amanhã. É. Então, amanhã, mas quarta-feira já é Erev Hag. Só tem 2 dias de plenário. Então, ninguém acredita que durante esse período as coisas por trás dos bastidores não vão continuar se cozinhando, e que isso não vai dar certo. Não vai dar certo. O Lapid, o pior problema também é que, na oposição, não está havendo um comum acordo entre o Lapid e o Gantz. O Gantz está muito mais maleável em aceitar essas conversações e dar crédito ao outro lado, ao passo que o lado tanto o Lapid, quanto o Lieberman, quanto o Partido Trabalhista, eles disseram que eles não dão o menor crédito a nenhuma palavra dita pelo Netanyahu. E o Gantz está sozinho nessa batalha. Mas o Gantz, ele também, Ele está com mais... ele ficou e não deveria, né, Ruth? Porque ele Exato. teve uma experiência com o Netanyahu. Sim, ele tem, e apesar de tudo, ele continua achando que a melhor forma de você sair dessa crise, porque é realmente uma crise muito séria. Muito séria. Muito séria. O país está atravessando uma crise muito séria, não só interna, quanto externa, e o problema de segurança é realmente gravíssimo. E quando você perguntou, e eu ainda não respondi, você perguntou para mim qual foi o pretexto que o Netanyahu usou para dizer ao Gallant que ele está demitido. Sabe o que ele disse? Ele teve uma atitude muito branda com os oficiais da aeronáutica, não oficiais em ação e atividade, esses que são Miluim, que estão na reserva, mas que eles continuam semanalmente fazendo treinamento, porque eles são de uma unidade que a gente não sabe como é que se chama,
mas que eles são de uma unidade importantíssima, que eles, em caso de guerra ou qualquer atividade, eles são convocados imediatamente. Então, o Netanyahu disse que o Gallant foi muito, muito pacífico com relação à atitude deles, que ele deveria manter ou ter usado de palavras bem pesadas e bem graves com relação ao comportamento desses oficiais da reserva, e essa foi a razão Por ele ter sido demitido. dele demiti-lo. Isso foi o que ele alegou. Essa foi a alegação dele. E o que os jornalistas, os articulistas falam sobre o momento atual? O que está se esperando? Qual é a Olha, expectativa disso tudo? um dos maiores, não sei se o maior jornalista aqui de Israel, Nahum Barnea, que realmente ele tem muita projeção, não aqui como fora daqui. Ele escreveu, está escrito, que o grande perigo que Israel está atravessando hoje é o Netanyahu. É a nossa maior ameaça. Diz que a maior ameaça ao país, hoje em dia, é o Netanyahu. Isso saiu no jornal de ontem. De modo que não só ele, mas quando outros jornalistas disseram a mesma coisa, que nós temos muitas ameaças, mas o maior perigo É ele. é o Netanyahu. É. De modo que, e quando uma pessoa não vê, ele tem, em todos os artigos de fundo de todos os jornais, está escrito que o Netanyahu está completamente desligado da realidade, que ele está vivendo num outro universo, que ele não está vivendo no universo que nós estamos, nem o resto do mundo. Ele está num outro universo, assim que definem. O partido Likud, ele tem o poder de tirar o Netanyahu ou não? Quem? O Likud. Não, o Likud não pode tirar o Netanyahu. O problema de tirar, existem aqui processos que estão na lei, que estão na lei do país, que permitem demitir um primeiro-ministro em função. Um que se chama Nitzbarut, que essa lei é uma lei que permite ao conselheiro jurídico do governo levantar essa possibilidade de que, por razões A, B, C ou D, ele representa um risco para o país e ele não está em condições, sejam condições físicas ou de saúde mental, de se manter no governo. Então, ele pode apelar para o Supremo Tribunal. Então, mas é preciso primeiro que essa lei, que também existia, eles também já cancelaram essa lei. De modo que agora se tornou bem mais difícil, mas principalmente porque essa conselheira que está agora, ela está sendo ameaçada todos os dias de ser demitida, e eles também ainda não conseguiram encontrar um jeito dentro da lei, né? De demiti-la. Tá tudo dentro da lei, todos esses cargos, todas essas funções, nada disso é brincadeira, tem
leis que regulam cada uma dessas ações, de modo que existe a possibilidade dela com o apoio do Supremo Tribunal, não o Likud. O Likud pode tirar a carteirinha de Haver dele, mas não pode tirar ele do Mas isso cargo é uma, de... mas isso é uma possibilidade real? Ou... Nunca houve. Que a possibilidade é real porque existe lei. Aham. Agora, nunca foi usada, está entendendo? E, quer dizer, aliás, o único primeiro-ministro que teve que se demitir foi o Olmert, quando ele foi acusado de receber, mas com provas, né, envelope com 600 e tantos mil dólares que ele recebeu de um construtor para obter uma licença de construção num lugar em Jerusalém onde a prefeitura havia proibido a construção. E ele foi obrigado a se demitir, ele se demitiu. Então, foi o único. Nunca houve, numa situação dessa, no caso do Netanyahu, existe sobre ele 3 processos, mas que nenhum desses processos está demorando tanto, já tem 3 anos esses processos, e não termina nunca, porque tem mais de 300 e tantos pessoas que têm que ser Interrogadas. interrogadas, né? De modo que demora demais, e tem gente que está no exterior e que alega que não pode voltar, inclusive um milionário aí americano que um dos processos é por causa dele, porque ele recebeu dinheiro e recebia, como é que chama, semanalmente, mais caixas de charutos cubanos, e a mulher dele recebia caixas e mais caixas de champanhe, e que eram dadas de presente. E essa lei dos presentes também já foi votada A agora. favor. Não, está muito interessante. É. Interessante. Quer dizer, então, a situação hoje é igual que a gente estava há uma semana atrás, Eu acho que está pior. pior. Está pior porque agora esse envolvimento da Estadrut, primeiro que essa greve durou algumas horas, né? É. Logo teve que parar, mas está pior porque agora tem esse problema. Se as manifestações devem continuar ou não. E como tudo que é assim, que de onde faz parte muita gente com muitas diretrizes políticas diferentes, é muito difícil de você encontrar um ponto de acordo geral. Quer dizer, como aconteceu uma coisa muito importante, que é o fato dele ter dito que vai parar os debates na comissão até depois dos Hagim, então que seria digamos, uma prova de apoio, paralisar as demonstrações que o povo está fazendo aos sábados e às quintas-feiras, etc, etc. De outro lado, tem muita gente dentro, na direção dessas manifestações, que diz que não, que do momento que eles demonstrarem um sinal de fraqueza, vai ser para perder. E eles não estão dispostos a ter conseguido, né, chegar onde chegaram, isso por uma razão. E por uma segunda razão
é o fato de que até agora o governo não tem um ministro da Justiça. Então, é outra razão para você fazer Da manifestações. Defesa, ministro da Defesa. Ministro da Defesa, que não tem. É. É uma Então, coisa absurda. é. E, no De caso, modo que, a Estadut, eles suspenderam a greve, em na consequência, mesma hora, que ele suspendeu também. Mas no momento que nada disso, que, vamos supor, chegue depois de Yom Ha'atzmaut, continue tudo, exato, esse é o medo. aí, E aí, termina os Hagim, volta tudo a estaca zero. mas aí volta também a oposição e tudo volta também. Então, pode também ter uma nova greve. A greve vai ter que ter uma outra justificativa que não seja essa, porque a Estadruto, durante esse tempo todo, por causa da reforma, a Estadruto diz, e eu acredito piamente, que eles também têm leis. Em que casos que a Estadruto pode Pode. declarar uma greve geral? Tá. Problemas comunitários, problema que atinge a sociedade ou a política, não faz parte Tá. das, das possibilidades da Estadruto de se intrometer e de declarar greve geral, de modo que não. Agora, para mudar de assunto, Ah, em maio deveria ter sido realizado o Mundialito. em maio. Mundialito é o campeonato mundial de Em maio futebol não, em para março. jovens até Não em maio, em março. maio. Maio não vai ser agora. Maio agora deveria ser realizado em Deveria, maio, tá, entendi. em Tá. maio, na Indonésia, Sim. e Israel, inclusive, passou Aham, nos exames preliminares e tinha que jogar. Mas a Indonésia não quis. disse que não dava visto de entrada para os jogadores, porque nós não temos relações diplomáticas com a Indonésia. A Indonésia é o maior país muçulmano que tem. E disse que não dava visto. A FIFA finalmente mostrou alguma Sim, coisa e disse que, do momento que eles não aceitam a participação de um time que foi. ele foi Conseguiu chegar. é, e que a FIFA não realiza na Indonésia. Agora eles estão procurando um outro país que possa receber, porque vai ser assim de repente. Quer dizer, a Indonésia já estava se preparando há 2 anos para receber esse mundialito. E agora não vai poder ser mais. Estão procurando um outro país, porque Israel Participar. tem que participar, porque Bom, né, ele Ruth? ultrapassou todos os jogos, como tem que ser para você ser aprovado e vencer os da tua casa e chegar ao ponto final e depois dizer que não tem visto de entrada, é ruim. Então, isso aí É. é um, é Bom, um, pelo é um menos ponto, isso, né? Que, pelo menos qual foi a isso. situação que a FIFA concordou e foi um absurdo? Eu não sei se foi a FIFA, não. Acho que foram nos jogos, outros jogos, não foi a FIFA. Teve em Catar, Foi. que não queriam dar mais, no fim, Israel não tem. Foi para assistir É, o campeonato mundial. foi isso. Não queriam dar visto para É, israelenses para assistirem. foi, Israel não participava como time, né, Sim, sim, sim. mas para assistir.
e o Catar deu, É, apesar de não termos relações. relações diplomáticas, os israelenses, mais de 10 mil israelenses, estiveram lá para assistir o Mundial, a Agora, Copa Ruth, do Mundo. Foi a tem Copa do muito Mundo. israelense que vai à Indonésia, Não, eles não dão visto. não? Não, não tem relações Não diplomáticas, eles não vão? dão visto. Turista não pode? Não vai à Indonésia. Agora Israelense é aconteceu também. proibida de entrar na Indonésia? É proibido de entrar em todos os países onde você não tem relações diplomáticas. Olha, sabia disso. Você só pode entrar num país Não, sei, com visto. se os dois países têm relações É diplomáticas. verdade, é verdade. Senão, não pode. É. Simplesmente não pode entrar. Agora, quer dizer, teve um atentado, não, foi impetrado um atentado, tinha um grupo de terroristas que vieram do Paquistão, mas tudo organizado pelo Irã na Grécia. A Grécia. Na Grécia e contra turistas israelenses, que lá tem um Beit Chabad, e que eles estavam preparando o Seder de Pessah, então ia ter um grupo grande de israelenses que iam passar o Pessah lá, e o Mossad conseguiu, antes, né, deles perpetrarem o crime, de encontrá-los e, com a ajuda logicamente, que o Mossad não pode atuar num país estrangeiro, mas apelou para a Polícia Internacional e conseguiram prender todos os Terrorista. terroristas. Isso não tem fim, você Não, está entendendo? Não é, tem fim. E isso é mais uma prova de que Israel tem que ser um país muito liberal e tem que ter forças redobradas em matéria de segurança interna e externa. Não pode se dar ao luxo de de fazer essas guerras internas. confusões como nós estamos É criando agora. Não dá, verdade. não dá. Bom, vamos esperar o próximo pronunciamento do Bibi de renúncia, Né? né? Só isso mesmo. Isso é É a aquela única coisa coisa que pode salvar esse país. é, é isso, minha Essa amiga. sério. Tá bom, Ruth. Então, hoje vamos ver como é que vai ser. E durante a semana, se Deus quiser, a gente vai estar É, aqui vai lá, tentando dar boas notícias. se Deus quiser. Para todo mundo, um Hag Sameach, um feliz Saber, Pessah, que se consiga realmente passar um Pessah alegre. sim. E Não vai que, ser fácil, mas e tem que se que, esforçar. e que o fundamento e a liberdade, né? Que a gente sempre fala de liberdade em Pêssar, né? Exato, sim, Isso é a seja festa da mais liberdade. que isso esse ano tenha o dobro, o triplo, do significado e que isso entre na cabeça desses ministros e desse nosso primeiro-ministro como um sentimento verdadeiro e que a gente possa realmente usufruir dessa liberdade para todo sempre, né? Grande mensagem, grande Isso mesmo. mensagem. Muito Querido, um bom. beijo e Beijo. até. E até. Hag Sameach para todos Até. os nossos ouvintes e espectadores. E vamos continuar. Isso aí. Tchau, Ruth. Ok, tchau.